Olá, meus queridos, bom dia, né? Ou boa tarde, não sei qual horário que vocês vão estar assistindo a aulinha aí de vocês. Muito prazer estar com vocês mais uma vez aqui nas nossas aulinhas que continuam online para o pessoal que está em casa ainda, tá bom? Semana passada nós tivemos aí a aula gravada, retomando o conteúdo, tá bom? Que conteúdo foi esse? O conteúdo que vai ser cobrado de vocês agora, nessa próxima sexta, tá? Lembrando que até quem tá tendo aula à distância, quem tá tendo aula em casa, né? Na própria sexta-feira tem que comparecer à escola para fazer a prova, tá bom? Mesmo que você não esteja vindo acompanhar as aulas, as provas serão apenas presenciais, até mesmo para você que está assistindo a aula online, tá bom? Se você não está consciente aí, seu papai e sua mamãe não tá sabendo, é bom avisá-los, ok? Então, nessa sexta agora, hoje terça, tem quarta e quinta, na sexta-feira, todos os alunos presentes na escola para cumprirem aí com esse calendário das provas, tá bom? Bom, antes de mais nada, de nós darmos início à nossa aula dessa semana, vamos entrar aí já com um conteúdo novo. Esse conteúdo novo vai servir para quê? Vai servir para o nosso instrumento subjetivo, tá bom? Que vem logo mais aí. Mas antes de mais nada, eu escolhi um videozinho aqui para a gente ter um momento reflexivo, né? Primeiro a gente ter esse primeiro momento de acolhimento aí. Então, vamos assistir, tá bom?
Ei, esse é o final que todos nós desejamos e que todos nós queremos, né, para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares, né? Só um videozinho aí reflexivo. Infelizmente ainda estamos nesse momento de pandemia, né? Mas fica aqui a minha mensagem aí de num futuro próximo tudo isso não passar de apenas uma historinha, tá bom? Adiante. Opa. Então vamos lá, dando continuidade à nossa aulinha, o conteúdo para a nossa semana é a cultura da Grécia Antiga, tá bom? Então a gente vai entrar aí com uma nova modalidade. Nós vimos sobre a cultura africana, agora nós vamos ver um pouco sobre a cultura da Grécia aí. Em um pequeno resumo, relacionando aí a política, a economia, religião, tá bom? Então, qual que é o objetivo a priori da nossa aula? O objetivo da nossa aula é reconhecer esse período histórico que marca aí a Grécia, suas características dentro da cultura e também a sua importância, tá bom? Então, o nosso pequeno resumo traz aí de informações para a gente que na Grécia Antiga aí, é a época da história grega em que se estende aí desde o século XX até o século aí... Só um momentinho. Isso. Então vai do século 20 até o século 4 aí, que na verdade é 400 antes de Cristo, tá bom? Essa é a informação. Quando falamos em Grécia Antiga, nós não estamos nos referindo a um país unificado, e sim a um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, os costumes e algumas leis, tá bom? Então, muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Então, quando a gente vai falar de Grécia, a gente vai falar sobre várias cidades que compõem um país, sendo que essas cidades não eram unificadas, ou seja, elas não estavam todas juntas. Dentre elas mesmas já havia aí uma rivalidade. Dentre as próprias cidades compostas, né, da Grécia Antiga, existia ali rivalidade, principalmente entre Atenas e Esparta, tá bom? Então, a política foi um período aí clássico, né? Os gregos, eles procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo a arte da música, desenvolvendo a pintura, desenvolvendo a arquitetura, as esculturas e etc. Com isso, eles acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. E estava lançada assim a democracia, né? O mesmo regime político ao qual eu e você, que moramos no Brasil, pertencemos hoje, né? Nós, no Brasil também, somos regidos aí pela democracia. Democracia entre aspas, porque a democracia é o quê? É um governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. O que acontece? Nós somos democratas no sentido de que nós temos que ir lá e votar e escolher quem que a gente quer que rege a gente, né? Mas esse voto ele é obrigatório, então foge aí um pouco dessa democracia, porque se eu sou obrigada a algo, então já saio aí de antemão dessa democracia. Segundo, porque nem sempre o que vinga são o quê? As ideias aqui dos cidadãos, né, para o bem comum. A gente vê os governantes, pelo contrário, fazendo coisas totalmente avessas do que é para satisfazer aí o cidadão, né? Então, a democracia, ela desenvolve-se principalmente em Atenas, né, a priori, onde os homens livres, eles tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praças públicas. Então, era realizado ali, desde o princípio, já comícios, né? Então, as pessoas se reuniam em praças públicas para baterem um papo, para o quê? Levarem em consideração o que o governo estava fazendo diante dos impostos pagos e etc e tal, né? Adiante, a gente vai ver um pouquinho a sociedade. Como era a sociedade? Cada polis, ou seja, cada cidade, tinha a sua própria organização social, tá bom? E algumas, como Atenas, admitiam a escravidão.
por dívida ou por guerra. Então, nessa época aí ainda existia a escravidão, tá bom? Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, uma outra cidade dentro da Grécia, mas possuíam os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Atenas, a gente pode verificar aí a figura também de estrangeiros, que eram chamados de metecos, tá bom? Pessoas estrangeiras que não eram advindas ali mesmo da Grécia, que vieram de fora, né? Assim como os africanos vieram aqui para o Brasil, os europeus, mesma coisa acontece na Grécia. E aí o que acontece? Essas pessoas que chegavam lá, elas não eram consideradas da própria Grécia, né? Elas sempre ficavam sendo consideradas como se fossem estrangeiras. Então elas não podiam participar de decisões políticas ou de qualquer decisão aí envolvendo a cidade. Então a gente vê que esse morador ele era meio que excluído, né? Se você não fosse realmente da Grécia, você não tinha o direito, por exemplo, de votar ou de opinar em alguma questão relacionada aí à sociedade, o bem-estar da sociedade, o bem-estar comum. A economia, ela se baseia aí em produtos artesanais, tá bom? E também na agricultura e no comércio. Os gregos aí, eles faziam produtos em couro, metal e tecidos. Um errozinho aqui de edição, tá faltando um G aqui, tá? Mas eles trabalhavam com o quê? O que era a mão de obra primordial deles? Couro, metal e tecidos. E estes davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, é um processo muito demorado. Para você que tem curiosidade, depois joga aí no YouTube para vocês verem aí, preparação do couro, tingimento do couro, é um processo muito, bem criativo e bem demorado, tá bom? Muito interessante de se ver. E os cultivos aí estavam dedicados às vinhas, ou seja, às oliveiras e trigos. A isso somava-se a criação de animais de porte pequeno. Então, como que eles conseguiam dinheiro aí? Movimentando aí a economia, que era com o quê? Eles trabalhavam com couro, com metal e com tecidos, né? Então, eles produziam artesanalmente isso, ou então eles cultivavam, né, as vinhas ou as oliveiras e os trigos, que são o quê? Uvas, oliveiras e azeitonas, né, que dão azeite, e trigo. Então, era dessa maneira que a economia crescia aí dentro da Grécia. Logo adiante, o comércio ocorria entre as cidades gregas, né, nas margens ali do Mediterrâneo, e afeta ali toda a sociedade grega para realizar o quê? As trocas comerciais. Eles usavam aí a moeda deles intitulada aí dracma, né? Tinha esse nome. Assim como nós temos o real, naquela época a moeda deles aí era o dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuíam barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo, né? Hoje em dia, gente, as coisas evoluíram muito, né? Como que esse comércio ele é feito dentro do Brasil, dentro da minha realidade de vida e dentro da sua realidade de vida? Bom, a gente tem os caminhoneiros, né, que viajam aí Brasil, norte a sul, para o quê? Nos possibilitar que a gente tenha o quê? Combustível, alimentos, carne, etc e tal, né? E além disso, a gente tem também o quê? Os nossos próprios produtores aqui, né? Que Anápolis a gente tem uma vasta gama de muitos produtores. Próximo da minha casa, que eu moro ali na Fabril, eles têm um setor só de plantação ali, plantam chuchu, abobrinha, alface, hortaliças, de uma riqueza imensurável. E aí eles vendem aonde? Lá no Ceasa, no mercado do produtor, né? O famoso Ceasa. Assim também acontecia lá na Grécia Antiga, né? As pessoas produziam e fazia ali a troca de um produto pelo outro, ou então eles usavam essa moeda chamada dracma. Mais adiante, a gente vai entrar um pouquinho aí na religião. Como que era aí a religião dos gregos, né? Muito rico também e muito o quê? Parecido com a matéria que a gente estava vendo anteriormente, que era o quê? Sobre culturas africanas e a vastidão e a pluralidade que as religiões africanas trazem. Assim também é a Grécia em relação aí à religião. Os templos aí, Paternon, dedicado a deusas, né, de Atenas, protetora da cidade,
de mesmo nome, a religião da Grécia Antiga era politeísta. Então, ao receber aí a influência de vários povos, os gregos eles foram o quê? Adotando deuses de outros lugares até constituírem o que eles chamavam de panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto em casa como publicamente. Então, a religião aí da Grécia era politeísta. Politeísta de quê? De serem muitos deuses. Eles acreditavam em muitas deusas, né? Além dessas deuses, além dos deuses, eles acreditavam nessa classificação aí que eles chamam de ninfas e semideuses. As histórias dos deuses aí, elas servem de ensinamento moral à sociedade e também servem para o quê? Para justificar aí atos de guerra e atos de paz, tá bom? Os deuses, eles também interferiam aí na vida cotidiana das pessoas, né? E praticamente havia uma deidade para cada função, ou seja, existia um deus para cada uma das funções a qual você desejava aí alcançar, né? Por exemplo, proteção contra a morte era um tipo de Deus, proteção da vida financeira era um outro tipo de Deus, e assim por diante. Adiante aqui a gente vai ver que existe Deus. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, ele poderia o quê? Consultar o oráculo Delfos. Ali, um pitonisa entraria em transe a fim de tomar o contato com os deuses e responderia aí a questões como essa, dada de forma enigmática, né? Um sacerdote se encarregaria aí de interpretá-la ao cliente. Então, a pessoa da população tinha alguma dúvida, né? Eu vou dar um grande passo na minha vida, vou montar um grande comércio, né? Será que é o momento? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu vou prosperar na minha vida? Aí ele tinha um recurso. Ele podia ir lá nesse oráculo de Delfos, né? E aí ele ia se consultar com um pitonisa, que esse pitonisa seria o quê? Uma pessoa que ia entrar em transe ali espiritualmente, e ele traria uma mensagem. E uma pessoa se encarregaria ali de o quê? De fazer com que essa informação, que era de forma enigmática, ou seja, é um enigma, né? Um sacerdote, ele ia e te falava ali o que o Deus estava tentando demonstrar, o que o Deus estava tentando te responder naquele momento. Qual seria ali o passo que você deveria tomar, qual seria ali o teu melhor propósito, é a melhor maneira de você agir para que você se desse bem aí na sua vida, né? Então, eles usam a religião como um escape, né? Assim como a religião do espiritismo que a gente viu, que é carregada de deuses, também tem um Deus para cada coisa, né? Um Deus para cada um dos significados. Eu acho isso muito rico, né? É de uma grandiosidade muito profunda, de você pensar, poxa, eu tenho vários deuses, né? Não cabe somente a um único Deus. Eu tenho vários deuses que podem me ajudar nessa minha caminhada, nessa minha trajetória enquanto pessoa na Terra. Ok? Mais adiante, a gente vai ver um pouquinho da cultura, né? A cultura grega aí, ela está intimamente ligada à religião, porque mistura aí literatura, mistura a música e mistura o teatro, né? E eles contam aí com feitos dos heróis em relação aos deuses que viviam lá no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, né? Naquela época as pessoas não tinham internet, né? Não tinham essa cultura de se cultuar o esporte. Então, a única maneira aí das pessoas ocuparem o tempo delas, elas iam para grandes espetáculos cênicos. E a maioria das vezes esses espetáculos cênicos aí, eles tinham o intuito religioso, tá bom? Era chamado de orquestra, porque esse espetáculo cênico acontecia. Opa, só um momentinho, deixa eu só tomar água aqui. O espetáculo cênico acontecia e ao mesmo tempo eram tocados orquestras ali ao vivo, né? Onde eram encenadas tanto tragédias, tanto quanto comédias.
Opa, peço desculpa, tá bom? A professora deu uma engasgada aqui com a saliva. Muito tempo falando, né? A professora deu 5 aulas agora pela manhã e agora tá tendo que gravar essas aulas no período agora da tarde para repassar para vocês, para que vocês não fiquem aí prejudicados, tá bom? Continuando aí essa parte cultural, né? A música era importante para alegar os banquetes aí dos civis e dos atos religiosos. Os principais instrumentos utilizados aí dentro da cultura grega. Memorize essa informação: flauta, tambores e harpa, né? Essa última aí é utilizada para ajudar os poetas a recitarem as obras aí. E os esportes também faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes cidades, organizavam-se aí competições nos templos de paz. Eu disse no slide anterior que o esporte não fazia parte do cotidiano, mas eu estava equivocada. Fazia sim, né? Como a gente pôde perceber aqui. E para a gente finalizar, fica aí um exercíciozinho relacionado ao texto, tá bom? Para você fazer a interpretação e marcar aí a sua resposta que você acha completa. Vai copiar a perguntinha e a resposta exata e vai justificar, tá bom? Embasado em que você deu essa resposta, por que você acha que é essa resposta, tá bom? Para vocês terem aí argumentos, tá bom? Para defenderem aí a opinião de vocês em relação a esse assunto que está só começando. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro aí a nossa aulinha, tá bom? Lembrando que cada um é responsável por si próprio, né? Nós temos o conhecimento às nossas mãos, mas cabe a cada um aluno se interessar e gostar de saber, né? Vocês têm aí uma riqueza gigantesca que é o Google, né? Onde vocês podem estar visualizando vídeos relacionados ao assunto, onde vocês podem estar buscando exercícios relacionados ao assunto, além dos exercícios que vocês têm que fazer e postar aqui no GPA da nossa escola Genserico, para que eu, enquanto professora, vou lá corrigir e poder te dar uma nota, tá ok? Bom, espero que vocês tenham tendo um ótimo dia aí. Um grande abraço do fundo do meu coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima, tá ok? Exercício número 2 e 3 e exercício número 4 e 5, todos de marcar X, tá bom? Beijão, até mais!